Olá, estamos começando mais um Ponto de Referência, um programa da TV Vale das Artes. E o nosso tema de hoje é os 4 elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Diversas culturas incluem esses 4 elementos da natureza em suas tradições filosóficas. E também a moderna psicologia coloca como expressões elementares da consciência. Por exemplo, a terra, a sensação, a água, o sentimento, o ar, o pensamento e o fogo, a intuição. E para falar sobre isso, esse tema tão interessante, nós estamos aqui com a professora Eliana Romanes Diegues, que já esteve no programa, né, Eliana? Isso. Professora de literatura e também astróloga, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Tudo bom? Tudo bem, Malu, tudo bem. Boa noite a todos, um prazer estar aqui novamente. Eliana, existe um tipo só de personalidade? Vamos olhar os elementos da natureza relacionados à personalidade das pessoas. Como funciona isso? Bom, eu acredito que mesmo que as pessoas se identifiquem com um determinado perfil psicológico, não existem tipos puros. Você não pode dizer, eu sou uma pessoa só intuitiva, ou só sentimental, ou só um ser de ação, que é como nós chamamos as pessoas que têm esses elementos, né? Então, o fogo é sempre aquele indivíduo entusiasmado, aquele indivíduo cheio de imaginação, aquele que está sempre no futuro. Com fé, né? Aquela pessoa que tem fé. Ele é cheio de fé, ele tem automotivação, ele é um animado. Você que bom. Aí, a pessoa de terra é o realizador, é aquele que tem os pezinhos bem fincados na terra e ele vai, às vezes, realizar aquilo que o fogo sonhou, não é? A pessoa de ar é o que pensa, é o pensamento, ele é movido pelo pensamento. A pessoa da água é movida pelo sentimento. Mas nós somos puros sentimentos, pura intuição? Não somos. Nós somos uma mistura disso tudo. Mas sempre vamos ter um elemento que é aquele que vai nos reger, vamos dizer, aquele que vai nos fazer com que tomemos as decisões na vida. E é interessante, né, porque os elementos são da natureza e essa relação que foi feita com a personalidade da pessoa. Com a personalidade, né? O trovão. Com o temperamento da pessoa. É, o raio, né? O raio é o fogo. O fogo ele é quente, ele agrega as pessoas em volta dele, né? Você vê uma fogueirinha, tem um monte de gente em volta conversando, animado, né? Eu li que a antroposofia, que é uma ciência, é uma pedagogia, é uma filosofia, ela fala sobre os tipos de temperamento, né? Por exemplo, o fogo é o colérico, a terra é o melancólico, né? Isso. A água, o fleumático e o ar, sanguíneo. E sanguíneo. Então é interessante. A medicina fala disso também, a medicina. Os gregos antigos separavam os tipos físicos, eu estou falando de físico, de corpo, de acordo com essa categorização, né? Isso é uma forma de categorizar, classificar as pessoas. Não, e é claro que a nossa personalidade é uma mistura, como a professora Eliana já falou. Então você tem um pouco de cada, né? Isso. Você tem, às vezes você tem falta até de um traço desse temperamento. Mas como fazer para você perceber isso? E equilibrar também, não é? Às vezes a gente está assim, desanimado, né? Cansado, sem força, sem animação. Está faltando fogo, né? Precisa um pouco mais de fogo. Como é que a gente faz para repor esse fogo que falta, não é? Porque não é preciso você consultar nenhuma pessoa. Nós mesmos sentimos que às vezes nós estamos mais desanimados, menos entusiasmados.
Aí Então, toma um pouquinho de sol, né? aí vamos tomar sol, vamos tomar contato, vai lá, faz um churrasquinho no quintal, acende uma fogueirinha, ou se aproxima de pessoas de fogo, né? Não, pessoas mas é entusiasmadas. isso que a professora Helena está falando é verdade. Se a gente não tem um elemento, vamos dizer, tem pouco daquelas qualidades desse elemento, a gente pode repor de acordo com o elemento. Por exemplo, a terra. Quando uma pessoa tem pouca terra, aquela pessoa que Vive no ar, não vive no consegue ar, terminar nada não que tem começa. praticidade. Então, vai mexer com argila, vai caminhar na terra, Descalço, ter no contato com o elemento faz com que a pessoa Fazer pão, né? Amassar Amassar. o pão, que é um elemento nutritivo da terra e também, ela está né? toda ligada à sensação, né? E quando nós também, às vezes, agimos sem pensar, não é? Tem tantas pessoas que agem sem pensar, são muito impulsivas ou agem só pelo coração, que é muito bonito, mas na vida prática às vezes é perigoso você só seguir o seu coração, né? Você precisa às vezes pensar um pouco. Como é que a gente faz para ter um pouco desse ar que está faltando, não é? É você fazer um exercício respiratório, você estar num ambiente arejado e às vezes sair de perto de pessoas que te sufocam. Não é? Você já pensou? Você imagina se você é uma pessoa que já está com pouco pensamento e você está perto de pessoas muito emocionais. É a mesma coisa que pegar a sua cabeça e colocar dentro de uma bacia de água. Você fica sem respirar, é muita emoção, né? São muitas emoções. Você precisa respirar. Como também às vezes está perto de muitas pessoas muito rígidas, muito sérias, muito materialistas, é como se você tivesse enterrado com muita terra em cima que você não consegue respirar. Então, precisa de um sopro de ar, não é? Então, e vamos falar então sobre o ponto de vista da astrologia, né? Porque a astrologia é muito interessante ler um mapa vendo os elementos do mapa, né? Então vamos fazer uma classificação aí, professora. Vamos. Por Quais exemplo, são os signos de fogo? Todo mundo, a gente não conhece o nosso mapa, né? Poucas pessoas têm o privilégio de terem o seu mapa astral. Não é difícil, não é impossível, mas não é tão comum. Mas todo mundo conhece o seu signo solar. Então, basicamente, assim, grosso modo, nós podemos dizer que as pessoas de fogo são Sagitário, Leão e Áries, que são os signos do fogo. Os signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Os signos da água: Peixes, Câncer e Escorpião. E os signos do ar: Aquário, Gêmeos e Libra. Então esses signos são movidos, motivados, inspirados por cada um desses elementos. Mas a gente não falou do signo da água com falta de água, né? Vamos fechar esse ciclo? Não, é porque os elementos, existe a ênfase, quer dizer, o excesso e a falta. E a falta também, né? Quando a pessoa é muito emotiva, assim, que ela chora até em enterro simbólico, ela tem água demais. Enterro simbólico é uma boa. Ela precisa controlar isso daí. Mas vamos supor que às vezes a pessoa está muito seca, aquelas pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida, e aí para sair uma lágrima é um sacrifício. A pessoa parece que está com o coração seco, com a alma seca, ela precisa de um pouco de água. Aí ela vai tomar contato com essa água, ela vai beber mais água, ela vai caminhar com os pés dentro d'água, ela vai tomar um banho de piscina, ela vai nadar, ela vai fazer uma hidroginástica. São formas dela tomar contato com esses elementos, e tomando contato com o elemento ela vai como se entrando em ressonância com esse elemento e repondo aquilo que lhe falta, né? O que sobra, às vezes, nós temos grandes escritores que falam sobre isso, o que sobra nunca é visto pela pessoa como um problema, mas os que estão em volta dela é que vão sentir esse problema, né? Não, isso é interessante também nos relacionamentos, né? É fácil você ver que aquela pessoa se está tão bem com a outra, então, mas o teu signo é de fogo e o meu é de ar, mas
O que alimenta o fogo? É o ar. Né? Ou se não, a pessoa, por exemplo, a pessoa de fogo com a terra apaga o fogo. Então, às vezes a pessoa, vamos fazer isso, aí o companheiro dela assim, não, nada disso. Então ela está apagando aquele fogo. Mas né? às vezes as pessoas de terra vão buscar um pouco de drama no fogo para transformar suas vidas em algo mais interessante, mais animado. E o fogo vai buscar na terra justamente aquela contenção que o fogo não tem, não é? Quando a gente vê um incêndio, a gente logo lembra da porta corta-fogo. Ela está ali para impedir que o fogo se espalhe. A tendência do fogo é ser muito espalhafatoso. Então, às vezes, ele procura pessoas de terra para conter um pouco esse excesso de expansão que ele tem, como a água. É verdade. Né? A água, ela é perigosíssima. Se ela não tem algo que a contenha, se ela não tem um vaso que a contenha, ela se espalha por todo lado. Tudo isso dá para fazer perfeitamente uma analogia com a personalidade da pessoa. Né? E como é interessante esse contato com a natureza e você se perceber nisso, né? Você não precisa nem ter um mapa, você se perceber que, nossa, é verdade, quando eu estou caminhando no sol, o sol da manhã, eu me sinto com energia para fazer as coisas, né? Tem outras não, tem outras que só querem dormir, só vão acordar no meio-dia, que não tem aquela necessidade, né? Então, como aquele elemento é necessário e a própria pessoa procura. Ela sente, é só a gente prestar atenção no nosso próprio corpo. Você veja, às vezes você está indo num automóvel, num carro, e está um clima pesado no carro, você está em discussão com o parceiro ou as pessoas de dentro do carro, a tendência qual é? Você abrir a janela para respirar, né? Então, quando você está oprimido, está faltando ar ali. O ar é comunicação, o ar ele se espalha, ele leva a comunicação de um lado para o outro. É por onde o som e as imagens circulam, né? Então, a gente tem essa tendência. Abre uma janela, né? Abre a janela para respirar melhor. Às vezes a gente se sente tão seco, né, por dentro. Você precisa beber água, você sente a vontade de beber água, de tomar aquele solzinho da manhã quando você está desanimado. Ou então quando você vê que você não consegue fazer nada, que a sua vida parece que as coisas não se finalizam, você resolve fazer alguma coisa com as mãos, não é? Você resolve construir alguma coisa, porque está faltando a terra, você precisa concretizar os seus sonhos, a sua intuição, o seu pensamento e os seus sentimentos também. É verdade, né? Tudo é necessário, né? E tudo tem que estar em equilíbrio. Isso é muito importante mesmo, inclusive porque esses elementos, eles também regem a nossa saúde, né? O fogo, a parte digestiva, a terra, os ossos, a cartilagem, os dentes, todas as partes duras, cabelo, mesmo a musculatura, né? Como é importante as atividades físicas, né? E principalmente para quem tem pouca terra, para recuperar alguma coisa, né? O ar, o sistema respiratório, o sistema nervoso, os rins, né? Que você colocou. Os rins, como são importantes, né? E a água, que rege também o sistema límbico do corpo, o sistema linfático todo. Que mais? Acho que é isso. Não lembro mais outra que da água. Mas eu digo assim, como é importante a gente saber de tudo isso para tratar algum problema de saúde relacionado aos 4 elementos. Ela rege também todos os líquidos do corpo, né? Porque se tem vezes que a gente se sente muito seco, tem horas que nós nos sentimos inflados de água, né? Parece que a gente está inchado de água, precisa eliminar pouco. É verdade. Até eu acho que eu errei, é sistema linfático, fiz alguma confusão naquela hora. Mas realmente a parte da saúde é muito interessante ver sobre a visão dos 4 elementos. E um dos grandes pensadores e terapeutas do século passado e que é atual hoje, que é Jung, também usava isso para nas suas terapias, a consciência da pessoa. Bom, suas considerações finais sobre tudo isso. As minhas considerações finais são as seguintes. Eu acho que todos nós temos que
aproveitar o que tem de melhor na gente, né? Se nós nos sentimos pessoas de fogo, vamos usar isso da melhor forma possível. E sabendo que aquilo que nos falta, e todos nós sabemos o que nos falta, procurar completar isso de alguma maneira, né? Procurando sempre sermos seres equilibrados. A virtude está no meio, né? Os gregos já diziam, a virtude está no meio e nada em excesso. Então a gente deve sempre procurar o equilíbrio. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa de terra, com certeza uma pessoa de fogo não falaria dessa maneira, nenhum emotivo, né? Mas a gente tem um pouquinho de cada e tudo isso faz falta e tudo isso completa a nossa personalidade. Mas sempre tem um que se sobressai, né? Sempre tem um que é o que nos move, o mais importante para a gente. É verdade. E você? É de fogo, é de terra, de ar ou de água? O que está faltando em você, né? O que está faltando em você? Qual é o elemento que você se identifica? Né? Isso. Helena, muito obrigada. Obrigada a tá? você, Malu. Volte outras vezes. Muito tá? obrigada. E nós ficamos Muito agora obrigada. com o nosso quadro Consciência Fundamental. Bom, agora no nosso quadro Consciência Fundamental, nós vamos assistir a 7ª parte do filme Você Pode Curar a Sua Vida. E essa parte está bem emocionante, porque a Louise Hay, ela trata das pessoas, principalmente os homossexuais, sobre a epidemia de AIDS. Naquela época, imagina se hoje ainda existe um preconceito contra a AIDS e contra homossexuais. Hoje a gente sabe que a AIDS não vê sexo nenhum, mas naquela época eram eles os mais afetados. E ela, sem preconceito algum, começou a fazer terapia, a ajudar, e aquilo difundiu por toda a Califórnia, ou até por todos os Estados Unidos. Então eu quero que vocês assistam e se emocionem. Volto já. O poder da emoção em nosso pensamento, imbuímos esse pensamento em nossas vidas. E essas duas energias se encontram em um centro que ainda não é contado no nosso modelo e está em nosso coração. Quando procuramos nos livros de Beck, ou os pais da terapia comportamental cognitiva, então abrimos os livros e os padrões de reconexão do que eles deram para pessoas com personalidade obsessivo-compulsiva, ou então egoístas e personalidade narcisista, todos esses, ou até a pessoa normal, que é um pouco confusa, foi: eu me amo do jeito que eu sou. Assim, sou PhD e residente em psiquiatria, e agora sou da neuropsiquiatria e trabalho no campo da intuição. Aprendi a bioquímica e como alguém reconecta seu padrão de pensamento de eu tenho um problema de saúde atrás do outro para eu realmente sou digno de amor. Por isso tenho um débito permanente com a Louise Hay, pelo que ela fez para mim pessoalmente, porque ela me despertou e literalmente o que ela fez como revolucionária, na minha perspectiva, foi mais que Edison. Parece que eu nasci para ser professora. Eu atraio muita gente, tenho feito workshops e dou aulas. E quando lancei o 2º livro, que foi um começo lento, então a crise da AIDS explodiu. E por alguma razão a vida disse: você vai entrar nessa. Eu não sabia nada sobre AIDS, ninguém sabia nada sobre AIDS. Mas eu me lembro que um dia alguém me ligou e disse: Luiz, você poderia iniciar um grupo para pessoas com AIDS? Eu disse: bom, não sei, sabe, eu não sei. Eu disse: tudo bem, vamos nos encontrar. Então saímos juntos. Uma noite havia 6 homens na minha sala. Sentamos-nos e eu disse: eu não sei o que vamos fazer, porque ninguém sabe nada sobre essa doença, mas nós vamos fazer o que eu sempre faço. Vamos trabalhar para dissolver o ressentimento, vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar para nos amarmos. E não vamos fingir que não estamos com medo, não vamos ficar sentados aqui para falar de como isso é assustador. Eu disse: vamos fazer uma aproximação positiva, e se alguém aprender alguma coisa positiva sobre essa doença, vai dividir isso. Se você tiver alguma coisa que dê certo, nós vamos dividir isso. Eu falei sobre as minhas ideias. E então cantamos, eu fiz uma pequena meditação, e no fim do dia eles foram para casa. No dia seguinte um deles me ligou e disse: Luiz, é a primeira vez que dormi em 3 semanas. Na semana seguinte, tínhamos 25 pessoas.
E aquilo começou a crescer, a crescer e a crescer. E como era um porto seguro para as pessoas que estavam sendo atormentadas pelas mentes delas, elas vinham para escutar que não eram mal. Para escutar que não tinha nada de errado com elas, vinham para uma aproximação positiva. Em 6 meses, havia mais de 90 pessoas na minha sala, paradas na porta e janelas porque não tinham para onde ir. E fomos para um ginásio em West Hollywood. E na semana seguinte, havia 150 pessoas. Então, logo em seguida, nós lotamos o ginásio. E a prefeitura de Hollywood nos deu um local para nos encontrarmos. Já tínhamos 850 pessoas todas as semanas. As pessoas ligavam umas para as outras. Vão todos a Hayride hoje? Assim, ficamos conhecidos como Hayride. Eu queria colocar isso, o Hayride, em uma fita, ou fazer um filme ou um vídeo. Assim poderia ser mostrado a outros grupos, e os outros grupos poderiam ver o que estávamos fazendo. Eu gostaria que continuassem de mãos dadas. Para os que são novos e não conhecem a nossa canção, irão aprender da próxima vez. Então eu descobri que custaria uns $40 mil para fazer um vídeo naquela época. Eu disse, meu Deus, não temos nem 2. Mas eu continuei sabendo que íamos fazer o vídeo e seria um vídeo bom que seria lançado. E iria para os grupos todas as afirmações que ficávamos fazendo. Então, uma pessoa veio falar comigo, era um diretor e queria dirigir aquilo. Eu disse que era maravilhoso e o resultado disso foi que ele disse, tudo bem, eu vou dirigir, me dá o número da fundação. E então eu disse, mas eu não tenho uma fundação. Ele disse, vou pedir para o meu contador abrir uma para você. E daquilo eu ganhei uma fundação que tenho até hoje. E é isso que eu chamo de dinheiro doado. Qualquer dinheiro que entre naquela fundação é dado. Mas mesmo assim, fizemos esse vídeo maravilhoso chamado de Doors Opening sobre o grupo que tínhamos naquela época. É a primeira vez que eu vim para o seu grupo. Tudo bem, bem-vindo. 6 semanas atrás, eu descobri que eu tenho um tumor maligno no sistema linfático. E há 4 semanas eu descobri que ele se espalhou substancialmente. E há 2 dias descobri que eu tenho AIDS. Eu preciso ouvir muito o que vocês estão falando. E há muitas pessoas aqui que são minhas amigas. Ótimo. Eu estava muito aterrorizado de mostrar isso e falar a respeito. Eu tenho sintomas reais, eu tenho médicos e os painéis de T-cell para comprovar a cada biópsia da medula, para provar e tudo mais. Eu estou tentando descobrir do que é que eu estou morrendo. Mas hoje eu quero descobrir do que é que eu estou vivendo e não do que eu estou morrendo. Quando você fala, Tom, você fala por muitas pessoas. Você não é o único. E sabe de uma coisa? Se estiver procurando por um salvador, e sei que muitos aqui estão procurando por um salvador, o lugar que tem que procurar é bem aqui, no espelho. Bem aqui, querido. Esse é o salvador que está procurando. Eu sei. O que você quer dizer para ele? Sabe, uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse mundo, se eu pudesse, era ver todo mundo alimentado, vestido, com um teto e com muito amor. E que todos tivessem muito trabalho e muita criatividade. Acho que seria maravilhoso. Mas não é fácil de se fazer no mundo inteiro. No entanto, se eu puder fazer em um indivíduo de cada vez... Quando você faz suas mudanças, automaticamente você mudará as pessoas à sua volta pela pessoa que você é. Você as ensinará por exemplos. Eu não curo ninguém. Não é isso que eu faço. Eu só forneço o local onde podemos descobrir como somos absolutamente maravilhosos. E muitas pessoas descobrem que são capazes de se curarem. E isso é muito agradável para todos nós. Eu fui aos programas do Phil Donahue e também da Oprah. E os dois passaram na mesma semana. E aquela semana foi realmente uma loucura. Os telefones tocavam muito e eu vendi o meu livro Você Pode Curar a Sua Vida, que ficou na lista de best-sellers por 13 semanas. E nunca mais foi a mesma coisa. A vida fez isso explodir. E o resto é história.
Louise é a pioneira. Ela é uma líder, ela é a corredora da frente do quê? Do fato de que a consciência cria a realidade. A consciência é real. A consciência não é uma fadinha encantada de mentira. A consciência obedece às leis da física. Ela disse: abençoe a prosperidade a todos à sua volta. Abençoe a prosperidade a si mesmo. E isso é tão profundo porque quando você se ama, você ama os outros, e é isso que diz respeito ao fato de que todo o mundo exterior está dentro de nós. E nossas moléculas de emoção não estão só em nós, percorrendo o nosso corpo, não. Mas elas são vibrações que unem a todos nós. Eu quero perdoar. O perdão de mim mesma e dos outros me liberta do meu passado. O perdão é a resposta para quase todos os problemas. Bom, e agora nós vamos para o nosso momento zen com a nossa bruxinha Zora. Vamos ver o que a Zora trouxe para você hoje. Explorando o poder do amor. Eu vou ensinar um exercício bem interessante. Sente-se tranquilamente, com os olhos fechados, e por 1 minuto elogie-se bastante por uma qualidade, por uma característica ou por uma atitude sua. Se nesse momento vierem coisas negativas na sua mente, não dê importância, elogie-se. O que eu quero que você perceba é que no final, qual é a sensação, qual é o sentimento que aflora dentro do seu peito. Provavelmente vão ser bons sentimentos. Tente, faça isso constantemente, vai ser muito bom. Namastê, muito obrigada, até o próximo programa.